Ok, pessoal, vamos lá então, né? Vamos dar continuidade aqui e encerramento também desse assunto que a gente começou na semana passada, que é coleções genéricas, né? A gente viu até o momento o conteúdo desse capítulo 18, né? Daquela apostila de PO em Java, que está lá no AVA. E aí a gente trabalhou com o conceito de listas, os métodos, né? E as classes ArrayList, LinkedList e Vector implementam, né, da interface list. Vimos um pequeno benchmark aí do comparação das três classes, né, do ArrayList, LinkedList e Vector, né, que são essas três classes que implementam a interface list. Vimos também um outro tipo de coleção, que são os conjuntos. E aí a gente viu que tem tem basicamente as mais importantes classes que implementam essa interface são hashset e treeset. Vimos o conceito de collection, que é uma interface mãe de set e de list, ou seja, ela agrega as interfaces set e list. E aí você pode usá-la num polimorfismo, né, caso queira. Vimos o laço for each, que é um laço que é otimizado para o uso em collections do tipo conjuntos, né? Por que é otimizado? Porque conjunto, qual é a diferença do conjunto para a lista? Que o conjunto, ele não tem um índice, né? É um conjunto de elementos que não é ordenado, não tem uma posição pré-definida. Então, o for each, ele otimiza, né? Ele auxilia e otimiza o percurso, né? Você percorrer e iterar uma collection do tipo conjunto, né? Do tipo set. Tá? Mas aí ela pode ser usada também numa collection do tipo list, não tem problema. Ela é até mais otimizada do que você usar o for tradicional. E vimos o conceito de generics, né? Generics é um conceito onde você vai determinar qual é exatamente, né? Você vai especificar qual o tipo de dado que a tua collection vai trabalhar, que a tua coleção vai trabalhar. Então, uma vez definido aquele tipo de dado, você só pode armazenar aquele tipo de dado, né? Objetos daquela determinada classe dentro da tua collection. Então, basicamente, foi isso que a gente viu sobre collection até aqui, tá? E aí a gente abordou também alguns assuntos, né? Paralelos aí, alguns assuntos paralelos, como, por exemplo, o toString, né, que foram surgindo, o conceito de classe estática, método estático, que aí eu vou voltar a abordar em outro momento. E aí, o que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer o fechamento desse assunto, tá? A gente vai fazer um fechamento. O que eu vou mostrar hoje para vocês? Que fechamento vai ser esse? Então é o seguinte, conforme eu venho dizendo aí ao longo do semestre, né, eu estou usando sempre um material de introdução e um material de aprofundamento, né? Então, o nosso material de introdução antigamente era aquele livro azul, que vocês usaram aí no semestre passado, tá? E o livro de aprofundamento é o livro do Deitel. Aí agora eu estou usando como material de introdução aquela apostila azul, essa daqui, e continuo usando o Deitel como material de aprofundamento. Então, como é que vocês podem aprofundar esse assunto? Tá? Então, vocês vão aqui no capítulo 16 do Deitel, onde ele aborda coleções genéricas. Tá?
E aí aqui a gente pode mergulhar mais a fundo nesse assunto, que ele é interessante e importante, tá? E daqui eu preciso mostrar para vocês, tá? Uma classe chamada Collections, que é uma classe mão na roda, que ela ajuda demais a programação, né, em Java, quando você quer trabalhar com coleções de objetos, ok? Então, o que é essa classe aqui, Collections, tá? Vamos descer até lá. Lembrando, depois eu falo disso. Então, vamos descer até lá para a gente ver o que é essa classe Collection. Tudo isso aqui a gente falou, mas aí vocês sugiram a leitura, né, para aprofundar. Mas a classe Collection... Pronto. O que é essa classe Collections, né? E atenção, a gente tem uma interface chamada Collection, que é a mãe das coleções, né? List, set e outras collections. E você tem uma classe chamada Collections, no plural. Então, no singular é a interface, no plural é uma classe. O que essa classe faz? O que ela ajuda? Ela é uma classe que já possui, né, implementado uma série de métodos, né, métodos estáticos, ou seja, você não precisa instanciar um objeto nessa classe. Você pode usar todos os métodos que estão lá sem precisar instanciar o objeto, tá? Então, você tem uma série de métodos estáticos lá que estão prontos para você aplicar em qualquer coleção sua. Por exemplo, vamos ver aqui só uma relação desses métodos, tá? Por exemplo, se você tem uma coleção e quer ordenar, você pode usar o método sort, né? O sort vai ordenar aqueles elementos. Como assim ordenar? Ele vai usar um algoritmo de ordenação. Pode usar o método da bolha, insertion sort, não sei. Depende da natureza dos objetos, tá? Então você não precisa se preocupar em implementar um bubble sort. Então como é que eu poderia usar isso daqui, né? Vamos supor que eu tivesse aqui aquela collection com esses nomes aqui. Gilson, Oi, pode falar, Davi. quantas classes genéricas o Java tem? O que você quer dizer com classe genérica? Dessas bibliotecas que a gente consegue utilizar, né? Ah, tá. Cara, centenas. Tem muitas classes. Realmente eu não sei te dizer quantas. Aí é uma pesquisa para o Google. Mas eu realmente não sei te dizer. São muitas classes, muitas mesmo, tá? Só interface gráfica é um mundo, né? Que a gente é um dos próximos assuntos aí. Então, realmente são muitas classes, cara. Aí vem a pergunta, mas eu tenho que aprender, memorizar todas elas? Não. Mas quando você começa a programar na linguagem, é inevitável que você acabe memorizando as mais importantes, né? Mas ela tem muitas classes, muitas mesmo. Pronto. Então aqui, esse código, né, que a gente usou na aula passada, ele adiciona algumas strings aqui numa collection, e aí ele vai exibir a minha collection toda em letra maiúscula. Beleza. Se eu quiser ordenar, se eu quiser colocar em ordem alfabética, né, como é que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso usar esse método aqui, sort, dessa classe collections. Tá? Então, como é que eu usaria isso aqui?
a gente pode collections, ponto, e aí eu boto o método que eu quero, sort. Aí o que é que eu passo como parâmetro? A coleção que eu quero ordenar. No caso, a minha coleção aqui, ela se chama list. O que que vai acontecer? Ele vai pegar a minha collection, né, e vai colocar em ordem crescente. Então, ele já tem isso daí implementado, está encapsulado lá o código, né, todo o esquema para você e você apenas usa, tá? Então, ele vai e coloca aqui em ordem alfabética. Então, Jonas Irata, Marcelo, Rafael, Thiago, tá? Se eu quiser colocar em ordem inversa, né, alfabética ao contrário, aí a gente precisaria usar um comparator, que eu vou falar já já, mas a gente também pode usar uma opção que é da ordem decrescente, né? Eu vou usar isso daqui, ó. Vou incluir esse segundo parâmetro. O que que é isso daqui que eu estou passando? Eu estou dizendo como é que a comparação vai ser feita dentro do sort. Isso é um comparator, que eu vou falar já já. É um objeto de comparação. Então aqui eu estou dizendo que eu vou ordenar, né, ao contrário, ordem inversa. Pronto, agora eu tenho Tiago, Rafael, Marcelo e Jonas. Tá? Então isso aqui já está pronto, preparado para você usar. Gilson, como é que eu vou saber que a linguagem tem aquilo que eu preciso? Bom, se você está usando uma linguagem orientada a objeto, é muito provável que o que você quer fazer já exista, né? Essas operações mais básicas, mais fundamentais, né, geralmente já vêm implementadas, tá? Agora, algo específico, aí você precisa implementar. Como assim algo mais básico? Vamos voltar aqui para os métodos. Sort é uma ordenação, é um algo básico, é fundamental dentro da computação, né? Outra coisa, pesquisa binária, né? Binary search. Então, vocês viram isso lá em raciocínio lógico, né? É o último assunto que é visto em raciocínio lógico, a pesquisa binária, né? Vamos relembrar aí o que é a pesquisa binária. Quando você quer fazer a pesquisa, você quer buscar um elemento dentro de um conjunto de elementos, o que é que você pode fazer? Deixa eu só ver se eu tenho aqui alguma. Vou usar esse aqui, talvez ajude. Pronto, imagina que você tem aqui um vetor, né? E você quer ordenar esses elementos no vetor. Aí o que é que a gente aprendeu lá em raciocínio lógico? Se eu quiser buscar, por exemplo, o número 13 dentro desse vetor, o que é que acontece? Eu tenho que sair percorrendo cada posição do vetor para ver se o 13 está lá dentro. Então aqui é a pesquisa sequencial, tá? Eu posso agilizar uma pesquisa num vetor usando uma pesquisa binária, né? Qual é a premissa da pesquisa binária? Né? O que é que ela exige? Primeiro, ela exige que o meu vetor esteja ordenado. Se o meu vetor está ordenado, significa que eu posso aplicar uma pesquisa binária. Como é que é a pesquisa binária? Uma vez que o meu vetor está ordenado, deixa eu colocar aqui em ordem. Vou colocar aqui o 1, 2, 4, 6, 8,
9, 10, 13, 15 e 20. Se eu tiver um vetor que está ordenado, como é que eu faço a pesquisa binária? Eu vou primeiro verificar se o elemento que está bem no meio é o elemento que eu quero. Então, se eu quiser buscar o 13, eu vou na posição central aqui do meu vetor, né? 0 mais 9 dá 9, dividido por 2 dá 4,5, ou seja, dá 4. Então, eu vou ver se o elemento da posição 4 é o 13. Não é o 13. Bom, como 13 é maior do que 8 e o meu vetor está ordenado, com certeza, se os 13 estiver no vetor, ele está do lado direito. Por quê? Porque o vetor está ordenado. Se eu quisesse um número menor do que 8, ele ia buscar por aqui. Então, ele vai agora buscar o 13 nessa parte do vetor. E aí, ele vai buscar o 13 onde? 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. Vai buscar bem aqui no meio. E aí ele encontra o 13 aqui. Então, eu precisei apenas de 2 comparações para encontrar o 13, usando a pesquisa binária. Se fosse uma pesquisa sequencial, eu ia fazer 8 comparações até achar o 13 aqui. Ó. Então, isso aqui foi uma técnica que vocês viram em raciocínio lógico, né, e algorítmico, e que já está implementado no Binary Search, no método Binary Search. Tá? Reverse inverte os elementos de um vetor, né, de uma list, na verdade. Então, também foi um algoritmo que vocês aprenderam lá em raciocínio lógico e algorítmico, né? Inversão dos dados de um vetor, né? Primeira técnica com vetor que vocês aprenderam, inversão dos elementos de um vetor. Ou seja, dado um vetor, eu quero inverter a ordem. Então, o 20 vem aqui para o começo e o 1 vai lá para o final. Aí o 2 vai lá para o lugar do 15 e o 15 vai lá para o lugar do 2. Então, você vai inverter a posição dos elementos, né? Uma técnica que vocês aprenderam lá em raciocínio lógico, também é algo que é fundamental quando você está trabalhando com conjunto de dados. Então, isso daqui já está implementado. Você não precisa implementar novamente. Tá? Shuffle, você quiser ordenar aleatoriamente os elementos. Então, por exemplo, se eu quiser embaralhar esses elementos aqui, colocar esses elementos numa ordem aleatória, né? Eu posso usar o método shuffle. Shuffle. Aí o shuffle vai ordenar aleatoriamente. Como assim? Se eu usar aqui o shuffle, só para vocês verem o que ele vai fazer. Vou rodar aqui o shuffle uma vez. Ele faz uma ordenação aleatória. Se eu rodar de novo, ele tem uma outra ordenação aleatória. Não necessariamente vai ser a mesma anterior. Se eu rodar de novo, outra ordenação, né? Então, isso daqui é muito útil em algumas aplicações. Por exemplo, você está lá na sua playlist, né? Está escutando sua música lá no Spotify, sua playlist favorita, e aí você quer variar um pouco a ordem das músicas. Aí você liga lá a opção Shuffle, e aí ele toca as músicas numa ordem diferente da ordem que está na playlist, tá? E por aí vai. Tem uma série de coleções, de métodos, né? Ele pega um elemento e preenche toda a tua lista só com aquele elemento. Se eu quiser copiar os elementos de uma lista na outra. Se eu quiser saber quem é o menor elemento de uma collection, técnica com vetor número 2, que vocês aprenderem em raciocínio lógico, né? Quero buscar quem é o maior elemento de um vetor. Está aqui. Então, esses dois algoritmos, min e max, vão fazer isso. Pega o menor e o maior. Então, pessoal, essa classe, ela tem, né, alguns métodos aí que são muito úteis
para quem quer trabalhar com coleções de dados. E aí vocês não precisam mais implementar, já está implementado. Vocês precisam apenas implementar o que é algo específico da aplicação, tá certo? Diga aí, Gabriel. Professor, quando é que o senhor vai poder tirar dúvidas sobre as questões do URI? Daqui a pouco, quando eu terminar de falar sobre isso aqui. Ok, eu tenho uma questão que eu queria que o senhor me ajudasse na lógica que eu não estou conseguindo fazer. Beleza, tranquilo. Bom, que mais aqui que vocês podem Ô, professor, utilizar? Diga aí, Gabriel. professor, o senhor estava falando ali sobre os métodos que já estão implementados. E uma coisa que eu fico pensando existe alguma forma de eu ver como esses métodos foram implementados, assim, de ver o código-fonte deles? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Tem sim. Eu vou explicar aqui para vocês como é que é o caminho aí das pedras para você ver isso, tá? Mas o que que acontece? Quando você instala o Java, né? Ele coloca lá o compilador do Java, né, para você, e aí ele instala as classes lá do Java que você vai poder usar, né? Que você, quando você quiser, você faz o import e aí usa. Essas classes elas vão ficar numa numa pasta específica lá dentro do Java, tá certo? Onde é que isso fica? Onde é que isso daí vai ficar? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Eu acho que ele bota aqui no... Não. Não. Java, JDK. Aqui bin são os binários, então aqui está o compilador, está uma série de coisas do Java, JavaC, JavaDoc, então AppleView, include. Não, isso aqui. Runtime também não. Eu não estou conseguindo ver aqui, mas deixa eu abrir aqui para... Pronto. Então é o seguinte. Estou aqui na minha IDE, é um recurso que as IDEs têm, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a classe pessoa, ó. Vou pegar a minha classe pessoa. Acredito que vocês já devam ter descoberto isso daqui na ideia de vocês. Pessoa, e vou fazer aqui p.setNome. Aí se você quiser ir para aquele método, se quiser entrar no código do método, você pressiona o botão Ctrl do teu teclado e passa o mouse em cima do método. Aí quando você clica, ele te leva para o código daquele método, tá? Então esse daqui é um recurso que as IDEs têm.
Se eu quiser ver o código, por exemplo, do println, do println aqui, ó. Ctrl, aí eu vou lá para o código dele. Tá? Pronto, tá aqui, ó. Esse é o código dele. Então, esse aqui é o código da classe println lá que eu quero ver. Na verdade, é um código, esse código é da classe printstream, que é uma classe que a gente vai estudar sobre ela, né? Depois da V2, tá? Então, a gente vai entender o que é essa classe printstream. Um dos métodos dela é o println. Onde é que está essa classe? Está bem aqui, ó. Vou botar aqui, botão direito. Está desabilitado aqui. Show in Explorer. Mas dá para ver por aqui, ó. JDK source. Está dentro desse source.zip aqui. JDK source. Java I.O. Java I.O. Pronto, tá aqui. Tá aqui as classes que fazem entrada e saída de dados, ó. I.O., né? Input, output. Todas as classes aqui. Cadê o scanner? Aqui. Ele fica dentro dessa não. Ele fica dentro de outra. Mas aqui você tem várias classes aqui que fazem entrada e saída de dados. Se você quiser math, tá aqui as classes, né, os que tratam do math. Utilidades, tá aqui, ó. Aí o scanner tá aqui, se não me engano. Tá aqui o scanner, ó. Então, se eu quiser ver a classe, o método lá, se eu quiser entrar na classe scanner, tá aqui ele, ó. Tá? Então, você tem acesso a tudo isso. Aí, quando você bota isso daqui, ó, essa pergunta aí do Gabriel é interessante. Quando eu boto o import java.util, eu estou mandando importar o conteúdo dessa pasta java.util. Aí aquele asterisco significa o seguinte, ele está mandando importar todas essas classes aqui. Asterisco. E se eu quiser importar uma classe específica, né? Se eu quiser importar só a classe scanner, né? Então aí você diz o nome da tua classe que você quer, especificamente. Tá? Só que o que acontece? Como muitas classes estão dentro aqui dessa útil, né? Como por exemplo, list, collections, então a gente bota asterisco, que é para incluir logo tudo de uma vez. Tá? Então esse import, né? Esse java.util, na verdade se refere a essa estrutura aqui, ó, que está lá dentro da pasta do Java. Ok? Professor, e se eu apagar essa pasta aí, se eu apagar esse arquivo aí, source.zip, se você apagar, você não consegue mais compilar, né? Porque ele não vai conseguir importar as classes lá para o teu código, tá certo? Então, é aqui que vai ficar as classes. Beleza, Gabriel? Beleza, obrigado, professor. De nada. Bom, então, ok, conjuntos, beleza. Tá, então é isso. Então, para fechar, queria apresentar para vocês essa classe collections, né? Que tem aí alguns métodos. E se você quiser, por exemplo, ordenar, se você quiser ordenar um objeto de uma classe que não é do Java, né? Por exemplo, aqui eu estou ordenando uma string. Então isso aqui é uma ordenação básica, tá? É uma ordenação básica.
Se eu quiser ordenar, por quê? Porque o string é uma classe do Java, né? Agora, se eu quiser ordenar uma coleção de pessoas, vamos lá. Vamos supor que a minha lista, ela, atenção, que isso aqui, o que eu vou falar aqui, vocês vão usar lá nos exercícios do URI, em 2 exercícios, eu acho, tá? Eu vou usar aqui um genérico, se eu quero armazenar na minha lista pessoas, tá certo? Então vamos supor que eu faço o seguinte. Eu vou adicionar na minha lista apenas objetos da classe pessoa. Então vou usar aqui o genéricos para dizer o seguinte. Dentro da minha classe, dentro da minha lista, eu vou armazenar um objeto da classe pessoa. E o que a classe pessoa tem? Ela tem 3 atributos e tem alguns métodos. Os atributos são nome, data de nascimento e altura, né? E aí, na hora que eu for adicionar aqui, eu vou adicionar, deixa eu só simplificar aqui minha vida, vou criar aqui um construtor, genérico, em parâmetro, e vou criar um construtor com nome. Então, eu vou criar aqui, eu vou adicionar na minha lista objetos da classe pessoa. Observem que eu não vou adicionar string agora. Eu vou adicionar um objeto dentro da minha coleção. Eu vou criar aqui o objeto, pessoa, e vou passar esse objeto como parâmetro para o método add, para ele armazenar aqueles objetos lá, tá? Lembrando que a pessoa ela tem nome, endereço e nome, data de nascimento e altura. Tá? Aí eu vou criar as pessoas aqui só com o nome, para simplificar. Aí, o que é que vai acontecer? Se eu quiser exibir, vou usar o for each aqui, ó. Como a minha lista armazena pessoas, eu vou declarar aqui esse objeto aqui, né, essa variável como sendo pessoa. Aí eu já não posso usar to uppercase, porque eu não posso botar uma pessoa em maiúscula. Eu posso botar o nome da pessoa, que é uma string, eu posso botar o nome da pessoa em maiúscula. Então aqui, como x vai ser um objeto de pessoa, eu vou dar um getNome, que vai retornar uma string, e essa string eu vou aplicar o to uppercase. Aí agora ele vai conseguir rodar isso aqui, tá? Porque eu estou armazenando pessoas e agora eu vou pegar só o nome daquela pessoa. Beleza. Joia. Agora, como é que eu vou conseguir ordenar essas pessoas? E vai dizer aqui que eu não posso aplicar o sort dentro, né? Eu não posso aplicar o sort nesta coleção. Porque ele não conhece pessoa, não faz parte do Java. É uma invenção minha, uma criação minha. Então eu preciso adaptar, né? Eu preciso configurar, programar como que vai ser a ordenação dessa classe, né? Dessa lista aqui de pessoas. Como é que eu vou ordenar pessoas? Aí eu vou criar um objeto do tipo comparator, né? Um objeto comparador. O que é que esse objeto comparador faz? Ele vai dizer como que o Java, como que essa classe collections vai ordenar objetos da classe pessoa. Tá certo? Então,
Onde é que você vai ver isso daqui? Deixa só eu botar aqui, eu não sei qual é o capítulo que isso aparece. Preciso dizer só para que vocês tenham a referência, já que Professor, vocês vão por que precisar. Oi. Professor, por que não pode mesmo, hein, usar o sort nessa lista? Pronto, vamos lá. A minha lista, ela contém objetos da classe pessoa. Tudo bem? É Yasmin que está falando? É. Pronto. Então, a minha lista, Yasmin, tem objetos da classe pessoa, ok? Beleza? Ok. Pronto. Agora, vamos supor que você é o Java. Você é o compilador do Java, tá? Se na minha coleção tivesse apenas objetos string, você, como sendo Java, e a string sendo uma classe sua, você saberia como colocar essas strings em ordem? Sim. Se Sim. for só string. Pronto. Agora vamos supor agora que eu vou colocar dentro da coleção uma classe que eu criei e que você não conhece. Você não sabe quais são os atributos e métodos que tem dentro dela. Aí eu coloco objetos dessa classe que eu criei, chamada pessoa, dentro de uma coleção. Você, como sendo o Java, você vai conseguir ordenar os objetos dessa coleção? Não. Não. Por quê? Porque você não conhece a estrutura, né? Eu vou ordenar pelo quê? Pelo nome, pela data de nascimento ou pela altura, né? Então, como isso é uma classe específica minha, eu preciso informar para ele qual o critério de ordenação que eu vou usar. Ele não tem como determinar isso daí. Tá? Ah, professor, mas ele pode ordenar pelo nome, isso é óbvio. Óbvio para a gente, ser humano, né? Mas para o compilador, para a máquina virtual lá que vai rodar, isso não é óbvio, né? Ele precisa ter esse direcionamento. Tá claro aí, Yasmin? Sim, sim. Beleza. Então, tá aqui, capítulo 16. Então a gente vai criar aqui mesmo 16. A gente vai criar um objeto. A gente vai criar um objeto do tipo comparator para dizer como é que a gente vai ordenar. Eu queria só mostrar aqui. Pronto, acho que é aqui. É isso aqui, eu quero que vocês leiam para que vocês possam conseguir fazer os exercícios lá do URI, né? Pelo menos dois, acho que são dois que tem. O que é um comparator? Comparator é uma classe do Java, tá? Que implementa um objeto, né, de comparação e que ele é usado quando eu quiser comparar elementos dentro de uma coleção. Ou seja, é um código, um pedaço de código que eu vou dizer como que eu vou classificar os elementos da minha coleção, né? Então, para eu classificar as pessoas, eu preciso dizer como é que eu vou fazer isso. Então, eu vou criar um elemento, né, um objeto da classe comparator. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui um objeto que vai comparar pessoas, né? Eu vou chamar aqui de comparador mesmo, tá? Comparador. Comparador. Pronto. Essa classe que eu chamei aqui de comparador, mas você pode chamar de qualquer coisa, tá? Pronto, fica até melhor. Comparador de pessoas. Deixa assim. Essa classe, ela que eu estou criando, vai ser filha da classe comparator do Java.
filha de comparator, que é uma classe do Java. Essa classe comparator, eu vou passar aqui para o generics dele qual é o objeto que eu vou usar, né, nessa minha comparação. No caso, eu vou comparar a pessoa. Ok? Então, a minha classe comparador, ela vai comparar pessoas. Vou até mudar aqui para ficar... Vou chamar de para pessoa. Pronto. Classe compara pessoa. Ela é um comparator de pessoa. Extende comparator pessoa. Desculpa, extende não, é implementa. Ela é uma interface, né? Comparator é uma interface. Desculpa. Então, o que é que eu vou fazer? Essa minha classe, ela vai ter um método chamado compare, que vai ser sobrescrito. Então, eu preciso implementar esse método compare. Tá? Vou fazer um override dele aqui. Tá? Então, esse método, ele tem essa interface aqui, ó. Ela retorna um inteiro. Tá? Vou fazer o override dela, o compare, e ela vai receber 2 parâmetros. Tá? Ela recebe 2 parâmetros. Que parâmetros são esses? São 2 objetos dessa classe aqui. E eu vou dizer dentro dessa função como que eu vou comparar esses 2 objetos que eu vou receber. Professor, mas por que 2 objetos? Já que a coleção pode ter vários objetos. Porque vocês viram em raciocínio lógico e algoritmo o quê? Que uma ordenação de elementos, ela se baseia em quê? Na comparação dos elementos de um vetor de 2 em 2. Então, lá no método da bolha, como é que vocês implementaram? Vocês tinham um for que percorria todo o vetor e comparava um elemento do vetor com o elemento seguinte, né, da posição i mais 1. Aí ele comparava de 2 em 2. Se um era maior do que o outro, ele trocava de posição. Então, a ordenação de elementos, ela se baseia na comparação dos elementos de 2 em 2. Tá certo? Então, isso é um fundamento da computação. Então, por isso que esse compare, ele vai receber aqui 2 pessoas. Nesse caso, eu vou chamar aqui de pessoa A e pessoa B. Você pode chamar do que quiser. Pode chamar de pessoa 1, pessoa 2, como ele fez aqui, ou P1, P2, né? Chamar do que quiser. Seguir o exemplo do livro ali, para que quando vocês forem estudar não fique tão diferente. Pronto. Vou receber 2 pessoas nesse compare, pessoa 1, pessoa 2. Aí o que esse método compare vai dizer? Ele vai dizer quem é que vem antes. Qual das 2 pessoas ela vem antes da outra? Ou seja, quem é menor do que a outra? Quem vai ser o antecessor, quem vai ser o sucessor? Tá? E onde é que esse método compare é utilizado? Esse método compare, ele é usado dentro desse método sort. Então, quando você chama o método sort, o que é que ele faz? Para ele saber se um elemento ele é anterior ao outro, ele executa o método compare, passando 2 elementos como parâmetro. E aí esse compare vai retornar um inteiro dizendo quem é o menor, quem é o maior, ou então quem é o antecessor, quem é o sucessor. Tá? Se a gente entrar aqui dentro do método sort, o que é que vai acontecer? Vocês vão ver aqui que vai ter em algum lugar, né? Para quem é curioso, quem gosta de, né, de vasculhar e desbravar os códigos, vai encontrar aqui, ó, pronto. Ele vai chamar o método compare que vai comparar 2 valores.
Aí, esse compare é que vai dizer quem é que vem antes, quem é que vem depois. E a partir do retorno dela, desse método, ele vai tomar a decisão se vai inverter de posição ou não, né? Se vai aplicar a inversão de posição. Professor, o senhor pode só voltar ali onde o senhor estava mostrando o código dele agora? Opa. Não, é Onde é? porque, deixa eu ver, é porque no código tava um negócio assim, ó. O senhor pode ver o chat? Uhum. Ah, peraí. Deixa agora, é dentro do sort. Porque eu só não entendi esses 3 símbolos de maior que. Não vou, eu acho que não vou encontrar aqui não, mas tu botou aí no chat. Tá. Yasmin, isso daqui é o seguinte, isso aqui é uma notação lambda. Notação lambda é um negócio de programação funcional, é um paradigma de programação. Assim como existe programação orientada a objeto, existe programação funcional. E a notação lambda é uma notação dessa programação, desse estilo. A partir da versão 8 do Java, o Java passou a incorporar o paradigma funcional, a notação lambda, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes, né, de como é essa notação, como que ela funciona, porque a gente vai estar entrando em outro paradigma. Mas se você quiser se aprofundar, pesquisa sobre isso, notação lambda. Certo. Aí você vai ver que algumas funções do Java podem ser escritas usando essa notação. Paradigma funcional. Vocês vão ter uma disciplina lá na frente sobre isso. Paradigma funcional. Programação funcional, na verdade. Bom, então tá. Então, eu preciso dizer como é que esse compare vai se comportar quando ele receber duas pessoas. Até aqui está claro, pessoal? Está dando para entender? Até aqui, tranquilo? Por que que eu vou criar esse comparator? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Não, Ariel, é não. Programação funcional, vocês vão trabalhar com linguagem funcional, puramente funcional, tipo Haskell, Elixir, tem um bocado de linguagem funcional aí que é bem legal. Bom, então o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou retornar, eu tenho 3 coisas para retornar. Se a pessoa 1 vier antes da pessoa 2, eu vou retornar um número negativo. Ou seja, vou botar aqui -1. Se a pessoa 1 for igual à pessoa 2, eu retorno 0. E se a pessoa 1 vier depois da pessoa 2, eu vou retornar um número positivo. No caso, eu vou retornar 1. Professor, pode retornar 100? Pode. Posso retornar o número do meu CPF? Pode. Mas basta retornar 1. Ele só precisa que esse número inteiro seja positivo. Tá certo? Pronto. Então, são as 3 possibilidades. Então, o que é que eu vou fazer? Vou comparar aqui, ó. Se a pessoa 1, vou botar aqui menor por enquanto, for menor do que a pessoa 2, vou retornar -1. Agora, o que eu quero dizer com pessoa 1 ser menor do que a pessoa 2? Se a pessoa 1 ela vem antes da pessoa 2, quando eu começar a classificar. Aí aqui é onde eu vou dizer o critério de classificação. Eu vou classificar por nome, por data de nascimento ou por altura. Se eu quiser saber, por exemplo, colocar em ordem de altura, eu vou colocar aqui assim, ó, se a altura da pessoa 1 for menor do que a altura da pessoa 2, eu vou retornar -1. Então aqui eu vou fazer uma classificação pela altura do objeto pessoa. Se a altura for igual à da pessoa 2, eu retorno 0.
E se a altura for maior, eu vou retornar 1. Pronto. Então, agora, eu defini como que um objeto pessoa é comparado com outro. Tá? No nosso caso, eu quero colocar em ordem alfabética. Então, vocês sabem que para comparar string, né, já que eu quero colocar em ordem alfabética, eu vou usar aqui o getNome. Então, vou usar aqui o getNome para comparar. Mas já que eu estou comparando string, eu não posso usar esse maior, menor, igual. Eu já aprendi que, se eu quiser comparar string, eu vou usar, né, o método compareTo. Vocês já devem ter lidado com ele. O método compareTo compara duas strings. Então, se eu quiser comparar essa string da pessoa 1 com a string da pessoa 2, eu vou usar o compareTo, passo a string como parâmetro, né? Como é que funciona esse método compareTo da string? Vamos só recordar aqui. O compareTo é um método da classe string, tá? Ele vai pegar aqui uma string, eu vou chamar de string 1, e vai comparar com uma outra string que eu vou passar como parâmetro, que eu vou chamar de string 2. Esse método retorna um número inteiro. Se a string 1 for exatamente igual à string 2, esse método retorna 0. Se a string 1 ela for em ordem alfabética, vier antes da string 2, ela retorna um número menor do que 0. E se a string 1 em ordem alfabética vier depois da string 2, retorna um valor maior do que 0. É assim que essa compareTo funciona. Tá? Ou o nome correto, né? Lexicograficamente, se ele for posterior lá. Então, eu vou fazer aqui isso daqui. Se for menor do que 0, é porque a pessoa 1 vem, o nome dela é menor, né? Se compareTo retornar 0, é porque os nomes são exatamente iguais. Se o compareTo aqui retorna um número maior do que 0, então é porque o nome da pessoa 1 vem depois do nome da pessoa 2. Tá? Então, isso daqui vai comparar eles em ordem alfabética. Aí o que é que eu vou passar como parâmetro aqui? Eu vou passar o nome do comparador. Para pessoa. Acho que eu tenho que botar aqui, eu tenho que instanciar ele. Isso. Aqui ele é um objeto, eu vou já instanciar ele aqui. Pronto. Então, na hora que eu for comparar aqui, que eu for usar o sort, eu vou dizer que eu vou passar aqui uma lista de pessoas e eu quero ordenar essa lista de pessoas. Só que o Java não sabe como é que ele ordena a pessoa. Então, eu criei um objeto, né, do tipo comparator. Tá, depois eu ajeito isso aqui. Para dizer como é que eu comparo pessoa. E aí eu vou passar aqui esse objeto como parâmetro, como segundo parâmetro do sort. Aí agora ele vai usar esse método compare aqui, que eu sobrescrevi, para fazer a comparação lá dos objetos. E aí ele vai botar em ordem. Aqui ele está chiando só porque os returns aqui estão dentro de ifs. Eu vou fazer aqui da seguinte maneira. If else. Pronto. Se for menor, menos 1. Se for igual, é 0. Se não, é porque é maior.
ou posso fazer o contrário. Maior retorna 1, se não é porque é igual. Você pode colocar a lógica que você quiser. Se eu for ordenar agora, ele vai colocar esses nomes aqui em ordem alfabética. Né? Quer dizer, ele vai colocar as pessoas em ordem alfabética. Pronto. Jonas, Marcelo, Rafael, Thiago. Então ele ordenou, colocou em ordem alfabética. Tá? E se você quiser inverter essa ordem, então só você fazer aqui o contrário. Ó. Você é quem manda. Você é ordem decrescente, né? Ordem alfabética mais inversa. Então você é que vai dizer lá o que o compare vai retornar. Pronto. Então agora você assumiu o controle da ordenação. Tá? Porque você tem uma classe específica sua, então você tem que dizer como que essa ordenação tem que ser. Ok? Bom, alguém já deve ter percebido aqui, né, nesse caso específico, como eu estou trabalhando com string, eu posso simplificar esse código da seguinte maneira. Se o compare to já retorna um número inteiro, menos 1 se a primeira string for menor, né? Mais 1 se a segunda string for maior, e 0 se as duas strings forem iguais, posso simplificar a minha vida da seguinte maneira. Posso mandar retornar o que o compare to retorna, já que ele vai retornar justamente menos 1, 0 e 1. Né? Então, eu posso fazer, nesse caso, como é string, eu posso fazer isso daqui. Vai dar no mesmo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Né? Dentro do compare to, quem manda é você. Você implementa do jeito que você quiser. Contanto que ele retorne esses 3 valores. Um valor negativo, se a primeiro objeto ele vem antes, um valor positivo, se o primeiro objeto vem depois, e um valor igual a 0, se os dois objetos tiverem a mesma ordem de classificação. Ok? Beleza, pessoal? Professor, Oi, posso, Gabriel. eu posso dizer o que eu entendi do que o senhor acabou de fazer para ver se eu entendi direito? Pode sim. Pelo que eu entendi, o senhor criou uma classe compara pessoa que implementa a classe compare, que usa o método de compare que retorna um inteiro, que é menos 1, 1 ou 0, caso seja diferente, igual ou caso seja maior, caso seja menor ou igual. E aí o senhor chamou essa função dentro da sorte, da lista para a cista, tô gaguejando, foi mal. Tá. Ele chama essa função, esse método, como parâmetro para a função de sorte, que é da classe collections, para ele saber como organizar a lista de pessoas que o senhor criou, certo? Certo. É exatamente isso aí. Eu não entendi exatamente como é que ele funciona. O que está acontecendo aí? Como chamar a função compara pessoa como parâmetro para sorte vai dizer como organizar o nome, a lista pelos nomes? Pronto. Como é que ele faz isso? Isso está encapsulado. O método vamos voltar aqui para raciocínio lógico, né? O que é uma ordenação de valores? Né? O que é uma ordenação? Então, se eu quiser aqui ordenar, vou pegar aqui. Se eu quiser ordenar esse vetor, o que é que a gente faz? A ordenação, ela nada mais é do que o seguinte, eu vou pegar 2 valores, vou pegar um método da bolha, que é o que vocês aprenderam lá em raciocínio, que é o mais básico.
Eu pego dois valores e vou comparar. Se esse valor for maior do que esse, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição. Ou seja, eu vou trocar o valor dessas duas variáveis. Então, a ordenação, ela usa como base a comparação de dois valores e a troca de posição de dois valores. Aí eu passo para frente. Vou comparar agora esse 20 com o 8. Se o 20 for maior do que o 8, o 20 vai para o lugar do 8 e o 8 vai para o lugar do 20. Então, eu vou seguir adiante. Vou comparar o 20 com 1. O que é que está acontecendo? Eu estou andando aqui no meu conjunto de elementos e estou comparando eles de 2 em 2. Tá? Quando um é maior do que o outro, eu troco de posição. Beleza. Aí o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento em que essa comparação vai chegar lá no final, né? O 20 vai ficar lá na última posição. É isso que o método da bolha vai fazer. Ele vai ficar lá na última posição. Deixa eu acelerar aqui. Como o 20 é o maior, eu já sei que ele vai ficar lá no final. Então, o que aconteceu? O maior elemento do vetor já assumiu a posição dele. Está lá no final. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que o método da bolha faz agora? Ele repete o processo, faz tudo de novo, volta lá para o começo e vai repetir o processo tudo de novo. Só que agora, ele já não vai mais considerar o 20. Ele vai repetir o processo até aqui, ó. Por quê? Porque o 20 já está na posição dele. Ele vai agora comparar de novo, de 2 em 2, para pegar quem é o maior, e o maior ficar aqui nesse lugar, na posição 8. Aí ele vai, repete o processo e vai fazendo isso. Método da bolha, né? Então, a ordenação, ela vai envolver comparação de dois valores e a troca de posição deles. Simples assim. Só que aqui está fácil porque eu estou usando números inteiros. Então, qualquer linguagem de programação, qualquer estrutura de computação, sabe comparar dois números inteiros. Verificar se um é menor ou igual ou maior do que o outro. Só que nesse caso aqui, Gabriel, o que é que a gente está fazendo? Eu tenho uma coleção de... Professor, só um instante. Ah, É porque talvez eu tenha tido a ideia errada de como ele organiza pelos nomes. Ele vai organizar pelo nome que for maior ou o nome em ordem alfabética? ordem alfabética. E como que ele sabe qual a letra que vem primeiro, né, na ordem do alfabeto, retornando -1, 0 ou 1? É uma boa pergunta. Alguém quer responder, o Gabriel? É por causa da tabela ASCII, os valores da tabela ASCII? Exatamente. Na verdade, quando você compara duas palavras, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Gabriel Figueiredo e Quando tem outro... você compara duas palavras, você está comparando o valor da tabela ASCII delas. Aí a ordem alfabética está em ordem crescente na tabela ASCII, é isso? Exatamente. Ah, Exatamente. faz sentido. Fez sentido? Algoritmo fundamental aí, número 9. Né? Vocês aprenderam a usar a tabela ASCII lá para transformar um número, né, uma string em um número. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou comparar aqui Gabriel Figueiredo e Gabriel Rodrigues? Qual dos dois vem primeiro? Ele vai comparar letra por letra. Aí ele vê, o código dessa letra é menor do que o código dessa? Não, é igual. Né? O código dessa aqui é menor do que o código dessa? Não, é igual. Né? O código da letra A é o 65.
Aí ele vai para a próxima, até ele desempatar. Quando ele chegar bem aqui, ó, o código dessa letra é menor do que essa? É. Aí então ele afirma, ele sabe que Gabriel Figueiredo é antes de Gabriel Rodrigues. Então quando o sort vai executar a função dele para todo objeto que tem na lista, para organizar ela, ele fica usando a função de comparar que o senhor criou, Isso. até que ele retorne o -1, ou é 1. O que indica que teve o valor menor, né? Aí ele sabe qual colocar na frente. Ele vai colocar na frente quando o retorno for 1, né? Porque quando o retorno é 1, significa que esse cara aqui vem depois desse aqui, ó. Aí se esse cara certo. aqui vem depois, então ele vai trocar de posição. É o retorno igual a 1. Clareou aí, Gabriel? Deu para entender agora. Então, esse compare to, ele está comparando lexicograficamente, alfabeticamente duas strings. Ele não está comparando pelo tamanho. Se eu quisesse comparar pelo tamanho, eu acho que é o caso de uma das questões lá do URI, se eu quisesse comparar o tamanho, eu ia usar o quê? Eu ia usar o length. Se o tamanho do nome da pessoa 1 for maior do que o tamanho do nome da pessoa 2, né? Então eu usaria isso daqui. O length, ele me diz o tamanho da string. Aí aqui eu estou comparando quem tem um nome maior. Quem tem mais letras no nome. Ok. Beleza? Então esse obrigado, compare, professor. de nada, cara. Esse compare aqui, você vai dizer como que você quer ordenar. Não importa o critério de ordenação que você precise. Tá claro aí, pessoal? Deixa eu só ver aqui de novo as... Ok. Pois é, Yasmin, só que o que acontece? A gente pode criar vários tipos de objeto. Eu posso, inclusive, criar, por exemplo, se eu quisesse ordenar Pomecon, vamos pegar aquela questão lá do URI, que tem o Pomecon e tem o treinador. Eu quero ordenar Pomecons em ordem alfabética do nome do treinador. Como é que o Java ia saber ordenar Pomecon em ordem alfabética do treinador, né? O treinador é um atributo do Pomecon. Então, dentro desse compare, eu faria o quê? Eu pegaria o nome do treinador do Pomecon e compararia com o nome do treinador do Pomecon 2. Então, é algo que realmente é muito específico. Isso realmente exige uma saída como essa daqui. Pois é, só que aí o que acontece? Como você está comparando objetos, né? Você precisa de uma maneira para entrar dentro do objeto, né? Você precisa de uma maneira para entrar dentro do objeto e acessar atributos dele para fazer as comparações lá dentro. Então, né? O que é que você tem? Você está usando aqui uma abstração. O método sort, ele usa uma função chamada compare. Pronto. E aí, se você quiser, você sobrescreve esse compare. Como é uma linguagem orientada a objeto, né, vamos usar aqui o polimorfismo. Então, realmente é algo que está atrelado à natureza, né, da linguagem, da orientação a objeto. Do PO, Ariel. Isso é do PO. Tá? Então, quanto mais abstração, mais código você escreve. Tá? Então, isso não é do Java. Se você for fazer em C++ e C Sharp, você vai escrever também. Né? É claro que tem algumas linguagens que conseguem até abstrair mais e você escrever menos. Né? Porque elas já vêm muitas coisas que já estão implementadas. Né?
Então, por exemplo, tipo Python, ela já tem muita coisa que já vem pronta, né? Então, você vai escrever menos. Mas isso não quer dizer que tenha menos código, né? Como você já está usando funções que estão prontas, então o código já está lá dentro. Então isso não é culpa do Java, não, é do PO mesmo. Pronto, exatamente, Yasmin, você resumiu. O PO, ele dá muita liberdade para você fazer o que você quiser, né? E uma vez que isso esteja implementado, você pode reutilizar em várias aplicações. Só que não existe almoço grátis, né? O que é que acontece? Isso tem um preço. Você tem que programar bastante. Agora, depois que você programa, a organização disso, né, a maneira como isso está organizado, permite você reutilizar várias vezes, em diversas maneiras, diversas aplicações. Que aí essa é uma das grandes vantagens do PO. Ok? Diga aí, Gabriel. Você podia me ajudar agora com a questão do URI? Posso sim. É a Pessoal, questão. dúvidas aí, antes de eu começar a tirar as dúvidas com relação a isso? Com relação a esse assunto aqui? Comparator, o Collections. Então, eu sugiro, tá? Antes de eu começar aqui tirar essa dúvida do Gabriel, eu sugiro, então, que vocês leiam aqui o capítulo 16 do livro do Deitel, tá? Aqui essa parte do sort, ele fala de classificando com o comparator, página 548, tá? Dá uma leitura aqui para que você veja essa questão do comparator, caso tenha ficado aí alguma dúvida, ok? Exatamente, Ariel. Exatamente. O que você falou realmente é verdade. Então, o paradoxo da escolha. Então, você escolheu usar esse paradigma, ele vai ter as vantagens e vai ter as desvantagens, né? Ele vai te fornecer recursos que são muito bons, mas, por outro lado, tem um preço. Você vai programar. Mas, venhamos e convenhamos. Programador tem que programar mesmo, né? Agora, é óbvio que se você tiver recursos para facilitar e agilizar a programação, é melhor. Mas, se você, por exemplo, quero programar menos, então você vai usar uma linguagem funcional. A linguagem funcional, do paradigma funcional, você programa muito menos. Mas tem um custo. Qual é? Você tem que pensar em termos de funções, né? Função matemática, função recursiva. E aí, mas eu não consigo pensar como sendo tudo função. Eu acho mais natural pensar como sendo tudo objeto. Então tem o seu prós e contras. Ok? Isso. E aí, Davi? Para quem não se incomoda, né, de escrever muito, tá ótimo, né? Tá. Tá ótimo. Porque eu não me incomodo, não. Só que aí vem aquela história, né? Você vai escrever muito uma vez. Depois que está escrito, você vai reutilizar aquilo várias vezes, né? Então é o lance do PO. É o lance do paradigma da escolha, né? Realmente é escolher o melhor caminho para a aplicação e para o desenvolvedor. Mas é isso daí mesmo. Exato. Aí é a questão de reinventar a roda. Exatamente. É por isso que o PO ele é tão forte e é por isso que o PO ele é tão usado, porque você não tem mais que reinventar. Uma vez que você escreveu aquele objeto, né, seguindo boas práticas, você pode reutilizar aquele objeto porque o código dele já está atestado, rodando, funcionando. E aí você ganha tempo lá no teu projeto. E aí você pode usar teu tempo para fazer outras coisas, né? Vamos lá.
Lista 2. Qual é a questão, A Gabriel? questão 3160. 3160. Deixa eu só aproveitar aqui. Mas já está chegando o final da aula. Eu sei que alguns têm que sair mais cedo, né? Tem horário de CD aí. Deixa eu só botar aqui a presença de quem chegou depois. Ok. Opa, fala aí, Pedro. Não, professor, é que eu tive que sair fazer exame, aí só para lembrar o senhor que eu tô aqui. Beleza, acabei de botar aqui a tua Valeu, presença. obrigado. Falou. Então vamos lá. Então a questão aqui do amigos. Tá. Do listbook. Vou abrir teu código aqui, tá, Gabriel? O erro que eu estou recebendo é de um exemplo que o Uri usa, mas não tem disponível para a gente testar. Eu não sei exatamente o que está dando de errado, porque o exemplo que ele dá como teste, para a gente testar o programa, funciona, dá certo. Entendi. Vou botar teu código aqui. Criou aqui uma classe chamada lista amigos, que tem 2 atributos, uma lista atual e uma lista de recomendações. Ok, tem o último parâmetro. Tá. Vamos lá para o main, que é o main que conta a história, né? Então você está lendo aqui a primeira lista, a segunda linha, terceira linha. Aí você tem 2 strings, beleza. Lista amigos. E aí você passou aqui como parâmetro para o construtor dela. E aí depois você mandou gerar a lista. Certo. Aí, no construtor, você recebeu um vetor. Beleza. Aí você percorreu o vetor lista atual para adicionar cada elemento dentro dessa ArrayList. Beleza. Eu fiz exatamente desse jeito com o for, ao invés de usar o comando adial, porque eu queria que tivesse no mesmo índice, né, do array, já que Entendi. lista não mantém índice. Depende, a lista mantém. Quem não mantém é conjunto. Ah, então me enganei. Eu podia ter usado o ponto adial mesmo. Poderia. E poderia ter usado também, se você quiser, mas obviamente, como é que vocês vão saber disso, né? Só passando pela situação mesmo. Vocês poderiam fazer o seguinte, ó. Lista atual. É aquele método array to list, que ele Array, lê uma. isso, exatamente. O IntelliJ me sugeriu ele, mas eu tentei usar e não tava dando algum erro, aí eu parei. É só igualar? Não, peraí. Lista atual. Acho que tá faltando só a string, né? Que tá usando. Só um detalhe aqui do uso, mas você pode usar, só ver a sintaxe dele. Estou recordando aqui, que como teu array é de string, eu preciso dizer para esse asList
que ele tem que ser string. Algum canto aqui que eu boto. É só você dar uma olhada nisso, para você informar que o asList recebe um string, um vetor, aí ele vai pegar esse vetor e vai transformar numa lista. E aí você atribui ele para o lista atual. Ok. Ok? É só dar uma... Mas beleza, aí você jogou tudo dentro, massa. Aí você vai mandar gerar lista. Aí o checa parâmetro. Se é não, perfeito. Tá, então se for não, ou seja, não tem. Aí você vai pegar, vai até o final. Lista completa é uma string. Essa variável lista completa é só a string toda, dele concatenando todos os nomes que é para entregar na lista final. Aí Entendi. se o checar parâmetro retornar true, quer dizer que ele disse não, então não é para concatenar de uma forma específica, ele só concatena tudo. Entendi. Aí esse segundo for aí é quando ele é para ele juntar a lista de recomendações, é por causa de um erro que eu estava tendo, que o jeito que eu estou concatenando estava botando um espaço em branco no final da string. Isso. Aí esse if eu só coloquei para caso ele esteja no último item da lista, ele não colocar o espaço no final. É só isso mesmo. Aham, entendi. Então aqui tu já está gerando a string, né? Uhum. Tá. Seria interessante, Gabriel, você, em vez de gerar aqui a string, você gerar a string só na hora que você for retornar. Seria interessante que esse lista completa fosse uma array list. E aí você fosse só dando um add aqui. Você ia dando o add desse cara. E aí depois, entendeu? Aí depois você criava um método, Aí quando ele estivesse na ordem certa, aí você aí é exibia. que eu concatenava tudo, né? Aí eu Exato. precisaria fazer só uma vez tudo. Isso. Tá? Fica Certo. essa sugestão aí. Ok. Aí beleza. Então aqui você saiu adicionando, beleza. Na verdade, agora que eu tô lembrando, eu pensei nisso, só que o que eu não soube fazer para implementar isso é como adicionar um item no meio do array. Eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Ah, você faz sim. É aqui, ó. Você vai usar o método add passando como parâmetro a posição. Ah, mas ok, eu vi esse método, mas ele vai empurrar os itens que estão depois uma posição e colocar ele ali, ou ele vai substituir o item que está ali? Ele empurra. Ah, ele empurra? Empurra, a gente fez esse teste aqui. A gente mostrou isso aqui na aula. Talvez tu Ah, não então. lembre. Eu devo não ter prestado atenção, então. Você coloca o objeto nessa posição e ele empurra, ele afasta todo mundo para a direita. Ah, nossa, é muito mais fácil, então. Exatamente. O objetivo dessa questão é justamente que vocês usem esse método aqui para facilitar a vida. Caramba. Tá? Então, vai limpar aqui muito esse teu código, vai enxugar muita coisa. Porque na hora que você Sim. meter ele naquela posição, ele afasta todo mundo e aí pronto. Então, eu vou te sugerir o seguinte, Gabriel. Refaz aqui esse código. Faz isso mesmo. Cria o lista completa como um array list e usa o método add com parâmetro da posição para ele colocar na posição lá correta, entendeu? Uhum. Ok. Que aí você vai ver que você vai simplificar muito ainda esse teu código. Certo. Tá ok, Jus. Obrigado. Pronto, aí tu me avisa que aí eu dou uma olhada lá depois, quando tiver na nova versão. Ok. Tá? De Aí, repente até o problema desaparece, se você fizer isso. Uhum. Aí só tem outra questão que eu queria que você ouvisse, mas essa eu consegui resolver. O que eu queria perguntar é se ela está adequada com a forma que o senhor queira que a gente resolva as questões. Qual A é a questão? questão 1961. 1961. Pula sapo. Ah, o jogo. Beleza. Então, você tem a classe. Beleza. Ó. Você tem o sapo, é um objeto.
O tamanho do pulo é um atributo do sapo, perfeito, né? É uma característica do sapo. Aí você tem um nível, aí tem a quantidade de canos, aí você tem uma lista com as alturas dos canos. É exatamente isso aqui que eu quero que vocês façam. Você tem uma coleção, né, de dados aqui, ó, que representam as alturas dos canos. Pode ser 2 canos, pode ser 100 canos, né? É um valor variável. Então, beleza. Aí você instanciou o nível aqui. Pronto. Aí você vai fazendo aqui um for, que fez um for tradicional, porque você vai precisar acessar o cano atual e o próximo cano. Isso. Isso. Aí fez a diferença. Se o tamanho do pulo for menor, sapo se lascou, caiu, morreu, acabou o jogo. Se não, é porque ele conseguiu subir no cano, retorna true. Perfeito. ExoIn vai retornar um booleano que ele configurou aqui. Legal, cara. Aí vamos ver aqui a tua história. Lê o tamanho, lê a quantidade de canos, fez o split, criou aqui o array list dos canos, converteu, Gilson, eu tenho que sair da sala, tem algum problema? Não, cara, tranquilo. Pessoal, quem quiser tá liberado, tá certo? Tá bom, valeu. Falou, bom final de semana a todos, bom feriado, né? Lembrando que próxima terça é feriado, então a gente só vai ver na quinta-feira. Até Vai semana que imprensar, vem. vai? Cara, não que eu saiba. Tá Segunda bom. tem aula aí. Ok, aí aqui, se ganhou win, jogar nível. Beleza, Gabriel, é isso mesmo, cara. Eu só faria uma coisa diferente, que era o seguinte. Usar o adial com arrays as list. Isso. E aí eu faria isso não aqui no main. Eu passaria aqui para o main O array de strings o mesmo, né? array de string eu passaria aqui. Aí E eu converteria dentro do método. exatamente, porque aí você está delegando essa atividade para a classe, entendeu? Uhum. Mas, ou então você pode fazer aqui, né, converte ela para list, usando o arrays as list, e passaria ele já como lista, né? Talvez fosse até melhor aqui. Você pegaria bem aqui, você deixaria como tá. Então, em vez de usar o for, você passaria o arrays as list, Poderia fazer aqui, só para não mexer tanto. Mas beleza, cara, era do jeito mesmo que eu esperava. É isso mesmo, Ok. Gabriel. Muito bom. Como a gente tem 10 minutos de aula sobrando, e a maioria do pessoal já foi embora, você podia olhar a minha primeira questão também? E a primeira questão eu tive um pouco de dificuldade de aplicar a metodologia de PO, porque eu não consegui enxergar muitas classes, não. Só consegui enxergar uma mesmo. A primeira, essa aqui é mais simples. Você tem um motor. Isso. Você tem o motor e as velocidades dele lá. Xei, tu foi além, tu criou um engenheiro, tá certo. Que é o Zé, tá bom. Precisava não, mas ficou o jogo, ficou legal. Eu criei uma classe engenheiro e instanciei um objeto chamado Zé da classe engenheiro. Legal, gostei, cara. Que aí o Zé vai testar o motor. Perfeito, ó. Exatamente. Vamos ver aqui a história contada. Criou o Zé. Aí criou a string. O Zé vai testar o motor.
Tá, eu criaria só uma classe motor, o motor aqui é que é o principal da coisa, né? É o motor que está sendo testado. Então, o motor, ele é o principal objeto aqui desse problema. Aí quais são as propriedades do motor? É o conjunto de velocidades, né? Aquela coleção de velocidades lá que foram anotadas lá pelo Zé. Então eu criaria aqui uma classe motor e aí eu passaria essa string de... Não é uma string de motores, na verdade, né? É uma string de velocidades. E aí o motor teria como atributo um array list de velocidades, né? Então você teria a classe motor, um atributo velocidades e esse atributo do tipo array list. Na verdade, eu acho que eu sei. Eu acho que eu teria pensado nisso, mas acho que o que aconteceu foi que eu confundi, eu interpretei errado o enunciado da questão. Eu achei que cada número daqueles fosse um motor diferente, e não várias velocidades de um motor só. Entendi. Não, são velocidades diferentes do mesmo motor. Aí quando a velocidade cai, desculpa, não é nem velocidade, é velocidade. Aí quando a velocidade cai, é porque o motor, né, teve um problema lá. Então a única sugestão que eu dou era criar aqui uma classe motor com as velocidades. Aí você passaria para o teste, para o método teste, você passaria um objeto da classe motor. Um objeto da classe motor que a propriedade é um array list com as velocidades deles. Exatamente. Certo. Ok, Jus, era só isso mesmo. Beleza, Gabriel. Finalmente, né? Deu certo. Obrigado. Nada, cara. Beleza. Falou, cara. Vamos ver aqui o Breno. O Breno tá aí ainda? Tá. Vamos lá, Breno. O código do teu último envio aqui. É a do motor, né? Tá, tu criou uma classe teste. Tá. Aqui, Breno, é o seguinte, essa lista, como eu botei lá na descrição dela, não, você tem que usar a coleção genérica, tá? Então você está usando aqui array primitivo, o array simples, né? Então você precisa, nessa questão, usar array list. Então o objetivo aqui é que você aplique coleção genérica, né? Dá para fazer com array? Dá, mas eu quero que faça com array list, que é para poder praticar o conteúdo, né? O assunto. Então aqui você leu, tem uma string, um vetor de testes, né, de velocidades, setou aqui vários testes. Então você criou um vetor de objeto teste, o objeto teste tem a rotação, o RPM. Aí você saiu testando se um é menor do que o outro e deu. Bom, o problema aqui da lógica, tá? O problema da lógica em si, Breno, é que isso daqui, ele quer que você diga qual é, né, primeira queda de velocidade. Primeira queda de velocidade. Então, a posição. Na hora que você encontrar, é a primeira queda? Na primeira queda. Na hora que você encontrar a primeira queda, tu tem que dar um break aqui para ele poder sair desse loop. Aí quando ele sair desse loop, você já exibe o valor dessa variável auxiliar, que vai ter a posição que teve a primeira queda de velocidade. Então você tem que dar um break aqui desse for para poder ele sair
e exibir. Senão, o que é que vai acontecer? Você vai acabar exibindo a posição em que teve a última queda. Se o caso de teste tiver apenas uma queda de velocidade, beleza, ele vai passar. Mas se tiver 2 quedas, o teu código aqui vai mostrar sempre a última. Ok? Então precisa só dar um break aqui dentro desse for. Assim que ele encontrar a primeira queda. Mas aí eu quero que você refaça usando coleção genérica, usando a ArrayList. Tá? E aí eu sugiro que o objeto seja um motor. Né? O objeto principal aqui é o motor. E qual é o atributo desse motor? É uma ArrayList de velocidades. Né? É uma coleção de velocidades. Beleza? Joia. Tranquilo, então. Pessoal, então, finalizar por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e feriado, e até a outra quinta, hein? Tchau, tchau. Valeu disso. Até mais. Falou.